Es- Está no ar mais um BDF Entrevista. Hoje comigo, Lucas Salum, sempre muito bem acompanhado. Tenho a alegria de receber o escritor ativista indígena de Jaguar-Tucumbó. Ele que acabou de lançar um novo livro, vou mostrar aqui para todo mundo que está vendo, As Aventuras de Caraí-Tucumbó. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas também sobre outros assuntos importantes, não sem antes te cumprimentar, meu amigo de Jaguar. Muito obrigado pela disponibilidade. Uma alegria poder falar contigo, viu, meu amigo? Prazer todo meu, Yandê Carúdio, Peicopranhon, Pachema, Jaguacagu, Caraítucumbó, Tchê, Auá, Eteapaim, Tirueté, Aruá, Eteaungui, Maicatu, Petenteire, Apuiquá, Embareté e Mantiacã. Boa tarde a todos, estou feliz por estar aqui e eu fiz antes uma oração, agradecendo o Grande Espírito por ter chegado aqui em paz. E falei meu nome, que completo é Jaguacagu Caraítucumbó. Obrigado, Aueté. Poxa, a gente que agradece trazer já logo de cara toda essa introdução, né? É tão importante a gente também ser sensibilizado, ser incitado a pensar fora do português, fora dessa língua colonizadora e também pensar na verdadeira língua originária dos povos que habitavam aqui nessa Mata Atlântica que a gente está, né? São Paulo, região sudeste, é na verdade Mata Sim, Atlântica, sim. terra de muitos povos originários. Quero falar bastante sobre isso, Diaguá, mas antes queria trazer um assunto bem difícil, mas extremamente necessário, que foi, enfim, a efetivação do PL da devastação, assim vem sendo chamado, e realmente a gente tem que dar o devido nome a essas coisas. Importante para quem está nos acompanhando, ainda não sabe exatamente, esse é um projeto de lei já um pouco mais antigo, que foi aprovado, o presidente Lula vetou as partes, digamos, mais críticas, mas agora no final de outubro a Câmara dos Deputados, o Senado como um todo, o Congresso como um todo, derrubou esses vetos e passou adiante esse PL que basicamente é um sepultamento do licenciamento ambiental no Brasil, faz com que empresas possam autogerir os danos e os impactos para construções de médio impacto. Como que o senhor recebeu essa aprovação definitiva, Jaguar? Para falar sobre essa questão, primeiro deveria falar um pouco a respeito do livro, porque tem muito a ver, tem tudo a ver. Quando eu escrevi o livro, a PL da devastação, COP30, não estava ainda em pauta. Então, assim, fazendo a grosso modo um resumo, fala a respeito do personagem indígena que ele vai descendo as margens do rio, vê os peixes boiando, vê que é a ação do mercúrio, então ele fica muito bravo, ele fica assim nervoso com aquela situação. Logo à frente ele encontra o espírito das águas e, e ali ele achava que essa luta contra as pessoas que fazem isso seria uma luta com um arco e flecha, com tacape, com a borduna, e também que essa luta seria contra os madeireiros, contra os garimpeiros, contra o agronegócio. Quando ele encontra o espírito das águas, então é aí que ele entende que a grande mão que coordena tudo isso, na verdade tem um nome: políticos. Então a PL da devastação nada mais está sendo do que isso. Ano que vem, ano político. Então, é o momento de conchaves. Qual é a maior bancada hoje no Senado e na Câmara? É a do agronegócio. Então, infelizmente, o povo indígena não pode ver hoje esquerda e direita. Na verdade, o que tem são brancos e indígenas, porque eles estão defendendo interesses pessoais. Qual que é, assim, o que eles alegam para a PL? Eles alegam que precisa de um crescimento, que precisa de modernização e assim melhorar as condições das pessoas. Não se falou em nenhum momento nas questões climáticas, no que isso pode ocasionar. Eu venho para cá de vez em quando na cidade. E se vocês já perceberem, há alguns anos atrás, você olhava em algumas árvores que tinham, eram lotadas de pardal. Aonde foram os pardais? Você não vê mais pardal. Até os pardais que tinham se adaptado à cidade, eles estão
migrando para outras áreas ou até mesmo sendo extintos. Por quê? Por causa da ação do homem. E o homem continua e continua querendo a devastação mais ainda. Então, como nós vemos isso? Com muita tristeza e desânimo. Tudo que o senhor está trazendo é muito triste, mas é muito importante e acho bastante contundente essa reflexão, porque se a gente for olhar um pouquinho dentro do que diz o PL da devastação e a gente fizer a análise, a gente percebe, por exemplo, que as licenças ambientais que para Brumadinho, né, para essas barragens de Brumadinho e Mariana, com essa nova lei, elas não precisariam mais do EAI-RIMA, né? RIMA, que é o estudo de impacto ambiental, todo esse procedimento jurídico ambiental necessário para ver quais são os impactos. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for olhar, o que aconteceu nesses dois empreendimentos foi um verdadeiro crime ambiental. Mesmo quando existia o regramento, ou seja, antes do PL da devastação, quando se passou por todo esse processo de arcabouço jurídico ambiental, ele foi respeitado em alguma medida, mas mesmo assim não foi capaz de impedir que esses verdadeiros crimes acontecessem, acabando com a vida de tantos povos e comunidades. Perfeito. Então, você pontuou muito bem, né? Se naquela época que tinha um controle aconteceu isso, vamos imaginar agora que não é necessário, não vai ser pedido esse controle, esse regramento. Eles vão determinar de baixo a pequeno impacto ambiental. Não, esses aí não precisam ter nenhuma pesquisa, vão poder montar os seus negócios, suas empresas. Você imagine a que ponto nós vamos chegar. E o que é pior, não consultar as comunidades indígenas e nem a de quilombolas que vivem no local. Então, isso é uma coisa terrível que está acontecendo. E eu não sei aonde nós vamos desaguar nisso. Pois é, uma das mudanças é justamente isso que o senhor estava comentando, que a partir de agora, esses órgãos ambientais tão importantes, órgãos indígenas como a FUNAI, ICMBio, o IBAMA, eles não precisam mais ser consultados se o empreendimento for em uma área indígena ainda não homologada. Isso é importante, né? Porque às vezes a terra indígena, ela já tem ali uma demarcação, já tem ali o devido demarcação da área, mas ainda de fato não foi homologada, porque é um processo longo, são mais de 11 etapas, então são várias, dezenas, centenas de terras indígenas que a gente tem atualmente no nosso país, mas que ainda não, digamos, tiveram todo o seu passo fundamentado. E a partir de agora, com esse novo PL, todos esses espaços que ainda não estão, digamos, com aquela canetada final, eles também podem ser ignorados, não precisam passar por todo esse processo. Sem dúvida é um ataque direto às comunidades indígenas, né? Sim, um ataque direto e mesmo as comunidades demarcadas, porque o que está acontecendo? E quem não acompanha acha, olha que legal, demarcaram uma terra indígena. Mas demarcar uma terra indígena, por exemplo, como no Paraná, como Rio Grande do Sul, como no Mato Grosso, você demarcar uma terra e virar as costas e ir embora é a mesma coisa que você não ter feito nada. Porque lá o agronegócio, os madeireiros, eles continuarão invadindo, porque o que impera ali é a força dos jagunços. Então, demarcar terra e não acompanhar é a mesma coisa que não demarcar, só está no papel. Você pega, por exemplo, os povos Yanomami, lá são terras demarcadas, mas o garimpo está lá dentro. Por quê? Porque a Força Nacional não toma nenhuma atitude, o governo federal não toma nenhuma atitude de chegar lá e tirar esse povo. Então, só demarcar não adianta. Teria que demarcar e proteger. Então, é a mesma questão agora que a gente está vendo com a PL. Se não, mesmo esses povos, as nações indígenas que estão demarcadas, mas se não houver essa proteção, essas empresas vão avançar. Porque para eles, a única coisa que interessa é o lucro, é o dinheiro. Quero falar um pouco mais sobre isso com o senhor, principalmente fazendo uma análise, né, desses quase 4 anos, né? Temos aí concluindo daqui a pouco os 4 anos de mandato do presidente Lula, que pela primeira vez temos um ministério dedicado aos povos indígenas, representado pela Sônia Guajajara. Eu vou querer ouvir uma análise do senhor de como que a gente pode avaliar esse momento inédito, mas antes não queria perder esse ensejo que o senhor falou um pouco sobre a COP, né? Antes mesmo do livro ser lançado, ainda não se tinha esse debate sobre a COP, e eu queria falar um pouco sobre isso, porque a gente acabou de ter uma COP, não passou nem 2 semanas, ainda estava ali no calor de todo esse evento, se discutindo se de fato a gente conseguiu avançar em alguma coisa,
coisa, para que serviu tudo isso? E nesse bojo a gente viu o PL avançar. É uma total desconexão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Congresso como um todo, com os debates que estão acontecendo no país, né? Perfeitamente. Então, é exatamente porque todos estão de olho no ano que vem, que é o ano político. Então, você fazer uma COP e não chamar as grandes lideranças indígenas, que nós temos grandes lideranças indígenas, para sentar nas mesas de negociação, não tem como. É uma coisa, vamos dizer assim, é um disparate. Então, nós não tivemos, com voz ativa, nenhuma liderança sentada nas mesas de negociação. Nós tivemos lá a ciência, nós tivemos os líderes de ONGs, que não que seja menos importante, mas os povos, as lideranças indígenas deveriam ser ouvidas, porque nós temos as ATLs, onde se reúne todas as lideranças, que é o acampamento Terra Livre, onde estão todas as lideranças, pessoas que estão lutando há muitos e muitos anos pela causa indígena e que não foram contemplados, chamados na COP. Então isso aí eu achei, na verdade, eu não entendi. Não tem como entender. Embora, Diaguá, a gente tenha visto que essa tenha sido a COP com o maior número de presença de indígenas, representantes de comunidades originárias, mas eu entendo a crítica do senhor que por mais que essas pessoas estivessem presentes, elas só podiam estar na chamada Green Zone, né, no espaço verde, que era justamente, literalmente aberto para todo o público. Já a Blue Zone, que aí sim são para os chefes de estado, os delegados oficiais, aí o acesso era restrito e não eram todas essas lideranças que podiam comparecer. Então, por mais que o debate estivesse aberto, as tomadas de decisão eram dos mesmos. Sim. Então, o que nós defendemos hoje? O que os povos indígenas defendem hoje, na sua maioria? É não tomar nem um lado na questão política. Porque a gente tem visto que todas as vezes que se toma um partido, que se toma um lado na questão política, nós somos prejudicados. Você perguntou anteriormente sobre a atuação da Soninha, da Sônia Guajajara. Isso. E o que a gente vê? A gente vê uma pessoa que está ali, mas de mãos atadas. Ela não tem um poder forte de negociação. E nós que somos indígenas sabemos que tem uma grande parte das nações indígenas que rejeitam a atuação da Sônia Guajajara, a forma como ela está conduzindo. Então tem uma grande parte de lideranças indígenas que é pé atrás com ela, porque acha que ela entrou no poder, que ela gostou do poder e não está fazendo tudo o que deveria. Porque a política é essa arte de conversar, de se articular, de fazer alianças, escusas para poder se manter. Então, o que as pessoas acham que é isso que está acontecendo e que os povos indígenas não estão sendo totalmente contemplados. A gente vê a questão do Paraná, esses dias atrás, mais uma liderança morta em conflito de terras, e continua lá o conflito, e isso já perdura há décadas. E não tem quem chega lá e põe o fim. Essa terra está demarcada, fazendeiro, vocês ficam para lá, e os indígenas para cá. Não tem ninguém que faça isso, não tem um governo que faça isso. O senhor se refere à região de Foz do Iguaçu. Perfeito. Quando começou o governo Lula, nesse terceiro mandato, a principal ação era justamente no povo Yanomami, porque a gente acompanhou atônito, né, sem reação, o que estava acontecendo principalmente por conta do garimpo. A gente tem até um balanço que, enfim, até gostaria de ouvir do senhor, mas os números a princípio são positivos no sentido de que a sangria foi atada de alguma maneira, assim, né, o pior, digamos assim, talvez de alguma maneira tenha sido controlado, embora, é claro, muito longe do que a gente realmente almeja, da garantia de direitos fundamentais, a desintrusão total da terra, como se fala. Mas, em paralelo a isso, a gente recebe as informações tanto dessa região do Paraná quanto de Dourados, no Mato Grosso do Sul, com muito pesar, porque realmente lá o que a gente tem é ataques de fazendeiros contra povos indígenas e realmente o governo federal muito limitado nessa ação, né, Diaguá? Sim. E também não podemos ser muito ao norte nem muito ao sul. Dizer que no governo Lula não houve avanço também seria
Seria algo ruim falar isso. Houve avanços, muitos avanços nas questões indígenas, mas o que a gente esperava é que se colocasse, trouxesse mais liderança, como a, a Sônia Guajajara, como a Wapichana, trouxesse outras lideranças para fazer parte de outros órgãos que tratam dessas questões indígenas. A gente estava contando com isso, né, de outros nomes que estão aí em destaque, que são pessoas que estão dentro da luta indígena e que seria importante. Mas eu quero acreditar que isso ainda possa acontecer nos meses, nos anos subsequentes, né? Porque Sim. não é possível a gente vendo o céu desabar, o universo decair e ninguém fazer nada. Não é possível. Como diz Davi Copenau, a queda do céu. É É o isso que que a está gente está acontecendo vivenciando. literalmente. Bom, Diaguá, então deixa eu te provocar aqui. Se por acaso Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas, entrasse por essa porta nesse momento e falasse, ó, Diaguá, seguinte, eu sei que a gente não conseguiu avançar em tudo, todas as expectativas, as promessas que se tinham em torno de todas as mais de 300 etnias indígenas que a gente tem no Brasil, mas peço o teu voto para que nesse momento de reeleição, nesse momento que o senhor está falando que é o momento mais difícil, quando a política toma conta de todos os debates, mas ela pedisse o voto do senhor, acreditando que uma continuidade, um segundo mandato, com a presença de um ministério dedicado aos povos indígenas, o senhor acreditaria na palavra dela? Essa é uma grande provocação. Eu diria para ela, deixe-me pensar mais um pouco. Eu pensaria mais um pouco. Eu pensaria mais um pouco. Nós temos várias aí lideranças se destacando e eu sou muito cético assim quando a pessoa realmente mergulha na política. Eu acho que na sua maioria nós tivemos exemplos passados como do Mário Juruna. Nós temos exemplos que a pessoa, em alguma parte, a essência dela é comprometida. Então, eu acredito que deveria ser uma pessoa um pouco fora desse cenário, que fosse liderança mesmo, liderança de aldeia, liderança de povos, pessoas que estão na militância e não tão envolvido na política, porque as alianças corrompem a nossa essência. Eu penso assim, posso estar errado. Sem dúvida alguma, é um debate importante. Eu acho que a gente falando aqui, aproveitando todo o teu conhecimento para falar da situação dos povos indígenas, sem dúvida é uma perspectiva importante, mas eu tenho certeza que outras lideranças de outras áreas, seja do sindicalismo, do movimento negro, do movimento LGBTQIA+, sem dúvida alguma, eu acho que tem esse ponto em comum de falar o quanto a política, o poder corrompe as pessoas e impede de manter toda essa ligação com a base, com a formação, com as pessoas que colocaram, que de fato elegeram e fizeram esse voto de confiança. Podemos voltar a falar um pouco mais sobre isso no final da entrevista? Ainda quero ouvir um pouquinho. Vamos ver se até o final da entrevista o senhor fica mais confiante ou não da ministra Sônia Guajajara. Mas não queria perder a oportunidade de a gente falar um pouquinho mais do seu livro, Das Aventuras de Caraí Cumbó, porque além dessa ilustração bonita, dessa história que o senhor já introduziu mais uma vez aqui pra gente, ele tem um elemento muito... Não chega a ser inédito, claro que não, mas digamos que ele participa de um ineditismo da literatura brasileira porque é um livro bilíngue, e não bilíngue em inglês e português, como Sim, normalmente as sim. pessoas são acostumadas, né? O que mais tem é a escola bilíngue, né? Inglês e português, mas nunca é com o idioma originário, que é o caso desse livro, que ele é escrito tanto em português quanto em guarani, né, Diaguá? Sim, eu tive essa preocupação porque, assim como no inglês, no francês, no espanhol, em outros idiomas, existem coisas que não tem como você traduzir. Você pode traduzir a ideia, mas não tem como traduzir literalmente. Então, por isso foi a minha preocupação em escrever em português, em guarani, para que se tivesse esse mergulho e despertasse nas pessoas o aprendizado deste idioma. E também pela questão de que ele é lido também nas aldeias, né? Então, para contemplar as crianças da aldeia a não ficarem só na versão português, a contemplar essas duas facetas aí.
Eu vou aproveitar aqui para mostrar mais uma vez para quem está nos assistindo pelo YouTube do Brasil de Fato, porque a gente também tem a nossa transmissão pela Rádio Brasil de Fato, 98.9 FM, e daí eu recomendo para as pessoas procurarem depois o nosso Perfeito. site ali, porque realmente é um trabalho muito bacana, muito bonito, e queria aproveitar para a gente continuar falando sobre essa importância da escrita bilíngue, de livros que tragam, digamos, também essa sensibilidade, e queria trazer outros exemplos de vizinhos nossos, que é o caso da Bolívia e do Paraguai, que são dois países que têm, dentro da Constituição, dentro do formalismo da lei, dessa política, o idiomas indígenas como idiomas oficiais. Sim. A Bolívia mesmo é um exemplo incrível, são mais de 30, agora até não sei exatamente quantos são, mas são dezenas. O Paraguai que tem, além do espanhol, do castelhano, o guarani. São exemplos bons para a gente poderia ter essas referências de países tão próximos para começar a incorporar de maneira mais naturalizada esses outros idiomas do nosso país como oficiais? Sem dúvida, sem dúvida. E aqui também já foi o nosso idioma, né? Quem mexeu com essa questão, o Marquês de Pombal, que foi uma pessoa que perseguiu muito, né? A questão indígena, os indígenas e a questão do idioma. Mas houve uma época, se nós pegarmos literaturas antigas, vai ter algumas partes que são em tupi, mas foi abolido. Mas é algo muito importante, eu vejo no Paraguai, que 80%, acho que até 90%, as pessoas falam Guarani. Já pensou se aqui no Brasil fosse assim? Eu acho que quando você volta às suas origens, volta às suas raízes, isso é algo que te deixa mais digno, né? Você saber das suas raízes, da sua ancestralidade. Então o idioma, eu vejo que é uma forma de se resgatar isso. Então, os exemplos do Paraguai, da Bolívia, eu acho algo assim extraordinário. Eu não sei como faria aqui no Brasil, porque só Guarani nós temos 3 tipos de Guarani. E tem diferença de um para o outro, né? Temos o Yandel, o Kaiowá e o Bá. 3 tipos de Guarani. E os 3 são diferentes do Guarani do Paraguai. Eles se encontram em algumas frases, em alguns ditos, mas são diferentes. Realmente não é um desafio simples, é um desafio complexo, mas sem dúvida alguma a gente precisa desses incentivos, dessas provocações. Eu sei, por exemplo, que na Bolívia, que também tem uma dezena de idiomas que são considerados oficiais, o que eles fazem, por exemplo, se a gente vai fazer um pronunciamento oficial, o governo vai fazer um pronunciamento oficial com determinado povo. Bom, daí vai em espanhol e também na língua, no idioma que representa aquela comunidade. Claro que aí vai tendo dimensões mais complexas quando tu quer falar com a nação inteira. São alguns meandros, mas que a gente precisa encarar, né? A única resposta Perfeito, errada é ignorar essa situação, né? perfeito, perfeito. Olha que coisa interessante. Todas as vezes que um exército invadia um país, a primeira coisa que eles procuravam destruir era o idioma e a cultura daquele povo. E aí assimilar a cultura deles que chegaram. E aqui no Brasil não foi diferente. Até hoje nós ainda não fizemos esse resgate. Aí, temos algumas instituições já fazendo isso, né? Temos a USP, que já tem lá, tem aula de Guarani, aula de Tupi. Então eu acho isso muito importante para o resgate de um povo, a resgate de uma nação. Eu acho interessante. Às vezes a gente menospreza, né, os aspectos culturais, né, o idioma em si, tenta, sabe, ter uma perspectiva mais da economia e ignora que a dominação, o colonialismo, ele acontece justamente a partir dessas sensibilidades, desses detalhes, por exemplo, o idioma. Queria, inclusive, te ouvir um pouquinho mais sobre essa importância da gente ter o Guarani também, não só dentro dos livros, né? Mas, por exemplo, quando for ter a exibição de um filme. Às vezes já acontece isso dentro da aldeia também, de alguns clássicos do cinema nacional terem a tradução, as legendas, por exemplo, para o Guarani. Existe esse movimento? Nós estamos ainda engateando nisso, né? Tem várias propostas, até da questão da mudança das teclas do celular. Que haja também o Guarani ali para quando a gente for digitar, porque tem palavra, por exemplo, que quando eu vou conversar com a minha família, que eu quero digitar em Guarani,
não tem na tecla ali, eu tenho que improvisar. Então existe já algumas lutas, alguns levantes nesse direcionamento de traduções, de filmes. Eu faço parte de um grupo indígena que lá já se traduz algumas coisas, né? Mas muito ainda timidamente. Mas já se tem pensado nisso, mudança das teclas do computador, do celular e tradução de filmes para o Guarani. Isso seria um Seria avanço muito bom, revolucionário. muito bom. Imagina se no celular a gente começasse a ter essas outras Seria teclas, muito enfim, bom. esse Perfeito. teclado, né, básico, que nem a gente consegue mudar para inglês, espanhol ali, porque não pode mudar para guarani. Sim, E talvez até outra questão, até mais simples, um primeiro passo que a gente precisa dar é as pessoas terem a consciência de quanto perfeito. o Guarani influenciou e ainda influencia no nosso idioma, nas nossas palavras. Quantas palavras que não são de origem portuguesa e ibero-americana, né, da Península Ibérica, perdão, né? Mas Aham, sim são apropriadas daqui. A gente fala tanto do inglês, do árabe, mas pouco fala-se, né, de como tem várias palavras, municípios que na verdade a perfeito, origem dele é do Guarani, né? perfeito. Temos várias, temos Iguape, né? Um dos exemplos, né? É, que na verdade seria Iguape, mas o português não ia conseguir falar dessa forma, dessa maneira. Paraty, ele não ia conseguir pronunciar o Y dessa forma. Então, ele simplificou, aportuguesou o personagem é, que é chamado do folclore, mas que para nós é um espírito da floresta, que é o Saci Pererê, que em Guarani seria Jatu, Jaterê. Então, ele não ia pronunciar dessa forma, então muitas coisas foram aportuguesadas, foram simplificadas e assim foi se perdendo ao longo dos anos. Seria muito importante agora estar fazendo esse resgate. Essa apropriação cultural, né, de tantos elementos clássicos do Guarani que vão se perdendo à medida que vão, digamos, sendo traduzidos para o português, a gente quase não sabe, né, de quantas heranças que a gente carrega da nossa cultura que vem dos povos comunitários, dos povos originários, perdão. Perfeito, Fala perfeito. um pouquinho, por exemplo, da origem do famoso chimarrão, que a gente tanto associa ao povo gaúcho, que na verdade, que eu saiba, não é exatamente assim, né, Diaguara? Perfeito, foi como você falou antes, né? Se não houver esse descortinamento, essas conversas, quer seja de palestra, num momento como esse, as pessoas não vão saber. E aí a gente volta naquela máxima que as pessoas falam, né? Uma mentira contada 100 vezes se torna verdade. Então, um erro é, de palavra ou doutrinário, seja lá o qual for, falado 100 vezes, as pessoas vão acreditar que é aquilo. Então, nós tivemos várias apropriações que nós ficaríamos aqui algumas horas falando sobre isso. E lá o povo do Sul, se você pegar o povo do Sul, Rio Grande do Sul, até mesmo Florianópolis, que teve uma colonização, perdão, teve a presença indígena, Paraná, você vê que são pessoas diferentes. Embora a pele seja branca, olhos claros, mas são pessoas diferentes, são pessoas mais aguerridas, são pessoas determinadas, porque já herdou isso dos povos Guarani. Então aí vem o caá, que você chama de chimarrão, para nós chamamos de caá, que é o mate, que era uma tradição indígena guarani. Né? Lá faz ainda muito frio, então se usava como uma forma de aquecimento e também é tido como uma entidade espiritual. E aí, naquelas guerras guaraníticas e tal, foi se assimilando, o povo do sul foi assimilando também, no seu dia a dia, o uso do mate, do caá. E com isso vem também né, o tchê, que na verdade é uma palavra guarani, que um chama o outro de tcheirum, ô tcheirum, que quer dizer amigo, e aí o gaúcho ele abreviou para tchê, mas é uma abreviação da palavra guarani tcheirum. Inacreditável. Então seria bom que não vamos dizer assim que eles estão fazendo errado. Não, foi uma coisa que eles acharam legal, boa e assimilaram para a cultura deles. Seria legal contar isso para as gerações que estão vindo. Olha, isso aqui a gente faz com orgulho,
com prazer, porque a gente herdou dos povos que aqui estavam. O poncho que a gente usa, isso aqui era do povo Guarani, a gente usa hoje, e a gente se sente bem, mas foram eles que criaram. Isso seria bom. O problema não é usar essas referências, né? Não, O problema é o tranquilo. apagamento O histórico, apagamento ignorar, se histórico. apropriar. Perfeito, perfeito, perfeito. Queria aproveitar, a nossa entrevista está se encaminhando para o final, mas eu não queria perder a oportunidade de... Foi tão bonito a tua abertura, fazendo essa oração, fazendo um pouco, trazendo um pouco do Guarani. Queria te pedir, Diaguá, para que tu lesse um pouquinho mais de algum trecho do livro em Guarani e depois traduzisse ele para a gente, Aham. lesse a versão em português, acho que vai ser... Eu vou ver se eu acho aqui uma parte interessante. Então, aproveitando enquanto eu estou aqui procurando, você vê, a nossa luta ela está tão distante, mas tão distante daquilo que a gente previa como mínimo, porque nós tivemos a questão da anistia, o tempo da ditadura, e volta e meia a gente vê que famílias são indenizadas, porque os seus antepassados sofreram na ditadura. Nunca se falou de indenização para os povos indígenas, que foram dizimados de regiões e que as suas famílias, hoje que continuam, fossem indenizadas. Nunca se falou disso. No Dia da Consciência Negra é feriado, mas no Dia do Indígena não é feriado. Isso é para vocês terem uma ideia de como nós estamos distante daquilo que seria o mínimo do ideal para nós que fomos os verdadeiros habitantes dessa nação, desse povo. Tem uma cineasta indígena, Sueli Makushi, Makushi, né, pronunciei certo, e um filme dela recente, que inclusive está circulando numa mostra de direitos humanos que está acontecendo aqui em São Paulo, e é uma cineasta que justamente retrata, ela fez um filme autobiográfico que conta principalmente a história do pai dela, que foi uma das vítimas da ditadura, que foi uma pessoa que foi literalmente capturada pelos militares para ser usado, né, como ferramenta, como pessoa, e foi levado para outra região e é isso, nunca teve Perfeito. a oportunidade de voltar para o território e é uma história pouquíssimo esquecida, se não fosse uma cineasta indígena se apropriando Sim. desse meio de comunicação branco, a gente pouco provavelmente conheceria essa história, né? Perfeito. Nós temos aqui o povo Krenak, né, que tem aí o Davi, ou aliás, O Ailton Krenak, que está na Academia de Letras, e é um povo que foi dizimado na ditadura e ninguém fala nada até hoje. Então, vamos continuar nessa luta e acreditando que o grande Espírito vai estender as suas mãos e nos iluminar para que a gente consiga. Né? Vamos lá à leitura, então. Por favor. Dema dareikoiran neanhoin ointa o acampu oche awa abul quaro rewepten awure riwe kagu uwuru pa yande quero ma yande bareteran awi. Você não estará só. Haverá uma conscientização coletiva e as pessoas irão se agrupar em torno de uma só causa: a floresta e a preservação da vida e do planeta. Nosso povo resistirá. Que bonito. Até. Ei, Jaguar, esse livro é um livro dedicado, ou digamos, feito pensando no público infanto-juvenil, né? Perfeito, perfeito. Mas eu acho que ele deu uma subidinha com esse tema final aqui. Ele deu uma avançada a mais. Ele pega uma camada de adulto também. Porque a ideia, eu imagino que é isso, claro, que chegue para as crianças, mas que os pais leiam, que a família como um todo possa se apropriar do livro, né? Sim, tem tantos livros que eram infantil e despertou em nós, assim, o interesse de estar lendo, como O Pequeno Príncipe, e outros livros que me fogem agora, mas são livros que tinha era de criança, mas tinha toda uma mensagem bem profunda. E tem um movimento, a gente estava falando da tecla do celular, né, de conseguir adicionar isso também, dos filmes. Tem um movimento de fazer também com que esses clássicos da literatura branca, digamos, eles também recebam sua tradução para o Guarani, por exemplo? Não, isso ainda não ouvi, mas seria interessante. Porque, na verdade, assim, se você vai fazer algum concurso ou sei lá o quê, é claro que essas literaturas vão cair. E se elas tivessem
transliterada para o Guarani, é uma ferramenta a mais para você, de estudo para você, seria importante também, com certeza. Mas até agora não ouvi falar. Vamos aproveitar que a gente está falando sobre isso e faz pouco tempo que o presidente Lula, que o governo federal criou a Universidade Indígena. Qual que é a avaliação que o senhor faz desse movimento? É algo que realmente que vai na direção correta? Ufa. Então, nós temos assim uma universidade indígena. Aonde ela vai se localizar? Haverá um apoio logístico para quem está distante para vir para essa faculdade, ou seja, vai ter um campus onde o indígena vai poder estar morando com a sustentação de alimento e tal, para estudar nessa universidade, porque senão a gente vai cair naquele erro de que só alguns indígenas vão poder, e os indígenas mais distantes, como que eles vão fazer para estudar nessa universidade? Então passa por vários pontos aí para a gente estar analisando. Mas o senhor diria pelo menos que foi uma medida tomada na direção correta? Perfeito, com certeza. Já se está pensando, né? Já começa a se pensar no indígena com um grau de conhecimento a mais. Isso é importante para que ele possa aí estar, vamos dizer assim, discutindo de igual para igual com o não indígena. Seria importante. E me Foi parece que importante. também vai um pouco ao encontro do que a gente estava conversando, desse processo educativo, principalmente da sociedade branca, da sociedade não indígena, de começar a entender que os saberes ancestrais, os saberes dos povos indígenas, eles são tal qual todo esse outro conhecimento branco, europeizado, que é o que está institucionalizado nas nossas universidades, para que as pessoas comecem a olhar para a universidade não só como espaço para a gente aprender aquilo que romanos, gregos, enfim, toda essa turma Perfeito, fez, mas também o exatamente. que a gente cultivou e criou aqui e tanto tentou se apagar e povos indígenas estão Exatamente. conseguindo manter. Exatamente. O que você fala tem muita procedência, é que a gente já tem visto que em algumas universidades eles estão estudando remédios, chás, ungüentos, que os indígenas fazem como forma de cura. Então isso é uma coisa importante. Eles estão vendo que essa volta lá atrás também é ciência. Então é algo muito importante. Ei, Jaguar, só para a gente finalizar aqui, eu queria que tu falasse agora dos teus próximos passos. É mal de jornalista, né? A pessoa acabou de lançar o livro, tá aí divulgando ainda a obra e lá vem eu perguntar se já tem mais algum em vista, se tem mais alguma produção, mas enfim, só para valorizar o trabalho do amigo, conta um pouquinho se já tem alguns próximos passos em produção. Perfeito. Eu tenho sim, já comecei a escrever esse próximo livro, porque eu estou vendo aquilo que a gente conversou há pouco, apropriação da nossa cultura, e também a gente está percebendo que está tendo uma apropriação nossa mesmo. Muitas pessoas se dizendo indígenas e que não são indígenas. Então, esse livro que eu comecei já a escrever, o nome dele é A Invasão da Floresta. Essa invasão é uma invasão territorial e é uma invasão também cultural. Então, esse livro vai tratar dessa questão. Eu não sei se eu posso aproveitar aqui e falar do meu Instagram, para o pessoal Claro, por acompanhar favor. os meus trabalhos, as minhas lutas. Então, o Instagram é Lobo Tucumbó. Tucumbó com K. É isso, obrigado. Vai ter. Tá aí mais uma maneira do pessoal também poder ter acesso. Perfeito. Eu só fiquei com mais uma dúvida agora, tu estava falando um pouco dessa apropriação, mas eu também queria saber o quanto também tu sente que o teu trabalho vem incentivando irmãos teus, pessoas próximas da aldeia também se aventurarem no mundo dessa escrita, mesmo sendo, digamos, um conhecimento branco, assim, essa formalização do livro, mas tu sente que tu também tem instigado alguns colegas teus a publicarem obras também? Com certeza, porque toda a nossa transmissão, há anos atrás, era oral. Então, tudo que era, por exemplo, uma história como essa, ela seria contada na aldeia ou em outra aldeia que eu fosse visitar e por aí parou. E quando veio a escrita, que é de pouco tempo, né, escrita, a gente viu que a gente pode alcançar um número maior de pessoas e atravessar fronteiras. Então, com isso, tem despertado muitos jovens a quererem também a escrever, e não só escrever, também a questão da gravura,
né? Que aqui quem fez essas gravuras muito lindas, diga-se de passagem, foi a Sabrina, que é uma pessoa que não indígena, mas que acompanha todo o trabalho indígena. Então tem despertado, porque tem muitas pessoas indígenas que desenham muito, fazem assim coisas extraordinárias. Então tem sim despertado muitos. Mas ao contrário também, tem aquelas pessoas que dizem que não é o caminho certo, que tem que manter a oralidade, que não incentivam esse caminho da escrita? Sim, os mais antigos, eles vão até a página 9. Tipo assim, até a página 9 você escreve, da página 9 em diante, não. Ou seja, até tal conhecimento você passa, mas os conhecimentos que são mais profundos da nossa cultura, isso não passa. Porque talvez eles não saibam lidar com isso. Existe isso sim. Tá aí um bom debate que a gente vai ter que abarcar ele num próximo papo, porque por hoje a gente chegou ao nosso limite. Diaguá Tucumbó, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, por ter compartilhado todo esse conhecimento. Uma honra e um prazer, viu, meu amigo? Muito obrigado, eu agradeço também ao Eté Catu, a Gudjauete. Muito obrigado. E aqui fica o BDF Entrevista de hoje. Muito obrigado pela sua audiência no YouTube do Brasil de Fato, na rádio também 98.9 FM. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas no YouTube e a partir das 9 horas da noite na rádio Brasil de Fato 98.9 FM. Até a próxima. Tchau, tchau.